Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um balanço das minhas leituras, porque eu tinha feito uma meta no início de 2020. Bem, não foi bem no início de 2020, acho que foi um pouco depois, quando a Pan lançou que ela lançou um vídeo falando que ela ia fazer uma meta de livros, tipo assim, 30 livros para ler antes dos 30. Alguma coisa assim. E aí eu fui e fiz a minha, que era 22 livros para ler antes dos 22. Tá aqui a minha listinha fofíssima, linda. E aí eu vim fazer um balanço com vocês pra ver o que eu li e o que eu não li. E também da minha lista, que eu também já fiz, de 23 livros para ler antes dos 23. Se você está se sentindo perdido, meu aniversário é no dia 27 de dezembro. Então eu tinha 22 livros para ler até o dia 27 de dezembro, que é quando eu faço 22 anos. E é isso, vamos começar. Eu escolhi os livros a partir de livros que estavam, a maioria, encalhados na minha estante. Livros que estavam hypados na época e eu queria muito ler, e alguns outros livros que eu tinha vontade de ler, mas eu nunca pegava pra ler, e foi isso. Bom, primeiro eu vou começar com os livros que eu não consegui ler esse ano, e depois eu vou passar para os livros que eu consegui ler da lista, né, dos 22 livros pra ler antes dos 22. E pela base aqui dos livros que eu tô contando, eu consegui ler mais do que eu não consegui ler, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que foi bom. Eu acho que foi bom. Não li tanto quanto eu queria? Não, mas, assim, né? Ai, gente, mas é isso, né? Então vamos começar. Esses aqui são os livros que eu não consegui ler e eu vou passar com vocês cada um só pra eu poder tentar explicar, sabe, por que eu não li esses livros. O primeiro é Dom Casmurro e depois O Cortiço, que são dois clássicos brasileiros. Eu tinha colocado eles na lista porque antes de Corona, estava certo que eu ia formar esse ano no meu curso, eu faço letras, só que com Corona eu não vou mais formar. E aí, eu fiz essa lista pré-corona, né? Então, eu coloquei esses dois livros porque eu achei que era, tipo, um absurdo eu formar em letras sem ter lido O Cortiço e Dom Casmurro. Só que, infelizmente, quando eu vi que não ia dar pra formar, as coisas começaram a ficar muito enroladas. Eu desisti das duas leituras, porque são leituras que eu até já comecei as duas, ó, e nunca foi pra frente, porque eu acho que eu nunca dei o devido amor que essas leituras precisam. Eu nunca parei e falei, hoje eu vou ler O Cortiço, sabe? Eu sempre pegava no meio da correria pra poder ler e nunca dava certo, porque eu acho que esse livro não é pra isso, é um livro que você tem que, sabe, demandar um tempo pra isso. Então, foram livros que eu deliberadamente deixei de ler, eu tive consciência que eu não estava lendo, porque eu achei que realmente não era a hora dessas leituras. Depois, outro livro também clássico, eu coloquei, eu acho que esse foi um dos meus problemas nessa lista. Eu resolvi que eu queria ler, que eu ia colocar todos os clássicos que eu nunca li na minha vida nessa lista, e que eu ia conseguir ler tudo esse ano de uma vez. Obviamente que não, né? E esse aqui foi outro que eu coloquei, que é Paris é uma festa do Hemingway, e que eu não consegui ler. Eu até tinha começado, eu li acho que um parágrafo não, um capítulo, mas aí eu percebi também que era um livro que ia me demandar mais tempo, que ia me demandar mais cabeça, e 2020 não tá sendo, não foi um ano, na verdade, que eu consegui fazer essas leituras que me demandavam muita cabeça, que me demandavam muito tempo para poder ler. Então, porque, né, gente, já tinha muita coisa acontecendo esse ano, muita coisa na cabeça, e aí eu fui deixando essas leituras que me demandavam mais para depois, e essa daqui foi uma delas. O outro livro foi A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil. Eu fiquei num fogo para poder ler esse livro, para comprar, para poder achar, porque eu queria ler esse livro. E aí eu comprei e eu não li. E esse livro aqui, eu não sei o que aconteceu. Eu comecei a ler ele, eu li 16 páginas. E não tava rendendo, obviamente, porque eu li 16 páginas, né? Mas aí eu desisti da leitura e deixei para um outro momento também. É um livro que eu peguei mais por indicação de Booktube, né? No Booktube, nunca vi ninguém falando mal dessa série. E aí, quando eu vi que ia ter 4 livros essa série, aí eu dei uma desanimada, entendeu? Mas eu vou ler ela no meu tempo, quando for pra ser lida, né? Tô esperando vir um ânimo aí pra eu poder pegar essa leitura de novo. Outro livro foi sobre a escrita do Stephen King. Esse daqui eu não li realmente por falta de tempo. Eu tava esperando pra ler ele nas férias, só que o que aconteceu é que eu passei as férias inteiras fazendo o meu TCC, então não teve como eu ler. Foi um livro que tentei ler, eu tentei, galera, mas não consegui, por causa da época mesmo, do tempo que não teve. Eu falava, esse final de semana eu vou pegar pra ler, e aí eu já arrumava alguma coisa pra fazer no final de semana. Essas férias eu vou pegar pra ler, já arrumava alguma coisa,
Não consegui. Eu acho que eu vou conseguir ler ele em janeiro agora, no início do ano. Eu vou tentar pelo menos ler ele agora em janeiro, que vai ser uma época mais tranquila. Mas se eu não conseguir também, tá tudo bem, eu posso ler depois, não tenho pressa pra poder ler esses livros que eu tô falando. Agora temos 2 livros pequenininhos que eu podia ter lido em uma tarde e eu não li, que é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, e A Arte da Guerra, do Sun Tzu. São livros pequenos, são livros clássicos que eu não li. Eu acho que eu não tava na vibe que esses livros trazem. Esse daqui, principalmente por ser uma metáfora, né? Você tem que ficar pensando e depois trazendo isso pra sua vida. E esse daqui, por ser uma escrita mais floreada, né? Uma coisa mais viajada, assim, que eu ia demandar um pouquinho da minha consciência pra poder entender. Eu fui postergando, postergando, postergando e não li. Uma outra leitura, essa daqui eu tenho até vergonha de mostrar, porque eu tô pra ler esse livro há tantos anos. Aí esse ano eu falei, não, eu vou comprar aquela edição nova, aquela edição bonita, no caso, esta daqui, e aí eu vou ler, porque, né, vai ser na edição que eu quero. Então, Bianca do passado, deixa eu te contar que você não leu, você nem encostou nesse livro depois que você comprou ele, pois na estante nunca mais pegou, entendeu? E aqui acontece a mesma coisa dos outros livros. É um livro que eu já tentei ler várias vezes, várias vezes, e que não sai do lugar. É uma leitura que realmente não sai do lugar. Não sei o que acontece, eu gosto muito dos filmes do Hobbit, eu gosto muito do Senhor dos Anéis, mas o livro, gente, não sai do lugar esse livro, eu não sei o que acontece. Depois nós temos Trono Destruído, da Victoria Aveyard, que é o último livro que não era pra ser o último, mas é o último livro da trilogia dela, da série dela da Rainha Vermelha. E eu não li esse livro porque eu comecei a ler ele e eu vi que era uma perda de tempo. Sinceramente, falando muito sinceramente com vocês, eu vi que era uma perda de tempo, porque é um livro que, assim, eu não sei pra que ele foi escrito. Realmente não sei. Eu acho que ela devia ter parado em Tempestade de Guerra. Já tava ótimo aquele final. Não precisava desse livro aqui. Ela criou isso aqui. Eu realmente não sei pra quê. E aí, na hora que eu comecei a ler ele, que eu vi sobre o que ele se tratava, porque eu achei que ele ia falar das raízes do reino e do mundo ali da Rainha Vermelha, mas não é. É como se ele falasse dos personagens depois de Tempestade de Guerra. Eu vi que era uma perda de tempo e eu não li. Eu só comprei realmente pra poder completar a coleção e ficar tudo bonitinho aqui. E foi isso. Esse livro aqui, eu não pretendo ler ele tão cedo. Se algum dia eu pegar ele pra ler, vai ser tipo pra dar uma folheada, pra me relembrar dos personagens e só. E os 2 últimos livros que eu também não consegui ler esse ano foi A Revolução dos Bichos e 1984, os 2 do George Orwell, vocês sabem que eu não consigo falar esse nome. Eu não li esses livros pelo mesmo motivo de eu não ter lido os outros clássicos, por falta de tempo, porque eu queria me dedicar a essas leituras. Tanto que esses 2 livros vão voltar na lista de 23 para ler antes dos 23, porque são leituras que eu quero muito fazer, muito mesmo, muito mesmo, mas que eu não tô tendo tempo, e aí eu vou tentar ler em 2021 novamente, antes de fazer 23 anos. Agora vamos para as leituras que eu consegui finalizar esse ano da lista de 22 livros para ler antes dos 22. Como vocês podem ver, é bem mais livros do que a outra. E aqui, seguindo a ordem da lista, né, a ordem dos livros que eu coloquei, a primeira leitura que eu terminei foi Pessoas Normais, que eu terminei no dia 28/6, e é um livro que eu não tenho, porque eu não gostei tanto assim, então eu não faço questão de ter. Eu já falei dele em alguns vídeos aqui do canal, que foi um livro que me decepcionou bastante, porque eu tava esperando uma coisa de outro mundo, e isso não foi entregue pra mim, não foi a minha experiência com o livro, sabe? Ele é muito amado por algumas pessoas, mas por mim não é tanto. Depois eu li, que também tava na lista, Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, que eu já falei aqui milhões de vezes, que eu amo esse livro. Eu terminei a leitura dele no dia 30/8 e foi uma das minhas melhores leituras de 2020. Ele tá na lista de melhores leituras de 2020. E é só isso que eu tenho pra falar desse livro. Depois, outra leitura que eu coloquei na lista porque eu sabia que se eu não me obrigasse, eu não ia terminar de ler, é Fahrenheit 451, que eu terminei no dia 25/6. Eu li este livro empurrando com a barriga, assim, realmente empurrando com a barriga. Foi uma leitura que eu empurrei porque eu não tava entendendo nada, e eu já falei que eu vou ter que reler esse livro daqui a alguns anos pra ver se eu amadureço a minha cabeça e eu consigo entender melhor essa história, né, que pessoas dizem ser muito boa. Depois foi Tempestade de Guerra, que é o último livro da série da Rainha Vermelha, da Victoria Aveyard, que era pra ser o último, que é um calhamaço que eu demorei o ano inteiro pra ler ele. Eu terminei de ler ele no dia 22/5,
porque eu comecei a ler ele nas férias de janeiro e eu não consegui terminar, pois gigantesco. E aí depois eu consegui terminar em maio. Esse livro aqui, ele foi uma luta, também foi outro que eu empurrei com a barriga, porque chegou no final eu já não tava aguentando mais. Eu acho que esse livro ele poderia ser a metade do tamanho que ele é. Ele tem muita enrolação, muita coisa desnecessária, e eu meio que não gostei do final que ela deu pra série aqui. E é isso, a Rainha Vermelha pra mim. Só os 2 primeiros livros que presta, depois ela só ladeira abaixo. Depois eu li O Retrato de Dorian Gray. Ele tava na minha lista, porém não, ele tava como se fosse um extra na minha lista, porque eu queria ler ele, mas se não desse tempo, tava tudo bem. Porém eu li, também tá na minha lista de melhores livros do ano. Eu terminei ele no dia 10/8 e eu tinha começado a ler ele no carnaval, porém eu não dei continuidade, depois eu voltei e comecei de novo. E, ai gente, eu adoro esse livro, eu não tenho o que falar sobre esse livro, porque eu gosto muito mesmo. Eu acho a história dele muito boa, eu acho a escrita muito boa, eu acho ele tudo. Depois nós temos Uma História de Verão, da Pan Gonçalves, que eu também tava querendo ler há muito tempo e eu não lia, coloquei na lista pra ver se eu conseguia ler, e eu consegui. Foi uma leitura gostosinha, eu já falei dele em algum livro, algum vídeo de leituras também aqui no canal, então se você quiser saber mais sobre ele, é só você procurar aí, que eu já falei dele em algum lugar. Depois teve O Grande Gatsby, do Fitzgerald, do F. Scott Fitzgerald. Foi um livro que também foi empurrado com a barriga. Eu gostei mais do filme do que do livro. E eu também falei desse livro aqui, eu acho já. Foi um livro que, não que eu não tenha gostado, só que eu tinha assistido o filme antes de ler. E isso fez a minha leitura ser muito lenta, porque eu já sabia o que ia acontecer, sabe? Mas é uma leitura ok. Eu achei bem ok. Depois nós temos Verity, da Colleen Hoover, que é um livro que vocês sabem que eu não gostei muito. Eu já falei dele aqui no canal também. Eu achei ele bem... sabe, eu acho que a Colleen, ela tem a capacidade de escrever coisa melhor do que isso daqui. Ela tem livros muito melhores do que esse daqui. E eu comprei literalmente só pra completar a coleção, porque eu realmente não faço questão nenhuma de ter esse livro aqui em casa. Eu terminei a leitura dele, eu esqueci de falar, no dia 7/6. Que também foi uma leitura, tipo, foi uma leitura rápida, porque a escrita da Colleen é muito boa, mas a história, não muito boa. Depois nós temos A Espada do Verão, Magnus Chase, e eu amei essa leitura. Eu já falei bastante do Magnus Chase aqui também, falei dele no vídeo de comprinhas da Black Friday. O Magnus Chase, eu terminei ele no dia 17/8, e foi uma leitura muito gostosa. Eu terminei, foi complicado de ler, porque eu não tava achando que a leitura tava fluindo, mas na hora que engatou, tipo, demorou pra engatar, mas na hora que engatou, minha filha, foi assim, ó, deslanchou, sabe? Foi muito boa, eu gostei bastante desse livro e assim, eu recomendo demais. Outro livro que eu também terminei esse ano foi A Letra Escarlate. Eu terminei ele no dia 30/7. Ele não tava na minha lista, mas depois eu coloquei ele, porque eu teria que ler ele pra faculdade, e já era um livro que eu tinha vontade de ler. Tem algumas poucas marcações, como vocês podem ver, e eu gostei bastante desse livro. Não foi uma coisa tipo, uau, que coisa de outro mundo, mas foi um livro legal, achei ok. Por último, o último livro lido da lista, que né, na ordem que eu coloquei, foi Kindred, que eu terminei no dia 22/6, e é outro livro também que, sabe assim, gente, eu não posso nem falar mais desse livro, porque o tanto que eu já falei desse livro, sinceramente, é o livro, acho que é o livro que eu mais já falei na minha vida, de tanto que eu gosto desse livro, ele é muito bom, leia, sabe, só leia, realmente leia. E foi isso, gente, essa foi os livros que eu li da minha lista de 22, antes dos 22, né, 22 livros pra ler antes dos 22 anos. E agora eu vou mostrar pra vocês metade da minha lista de 23 livros pra ler antes dos 23, porque uma coisa que eu percebi que eu fiz com essa lista de 22 e que foi errado da minha parte, foi que eu montei a lista inteira no início do ano. Então teve livro que saiu depois que eu queria ler, mas não tava na lista, e aí eu não me forcei a ler, tipo, eu sabe, tipo, não tinha aquele incentivo pra eu ler. E aí, com a lista de 23 livros, eu vou fazer diferente. Eu escolhi 11 livros, ou 12, não sei, agora no início do ano, né, no início de 2021, e eu vou escolher os outros livros, outros 11 livros, no meio do ano, pra eu ler do meio do ano até o final, entendeu? Então, tipo, eu parti a lista no meio, então vai ser 6 meses pra ler tantos e 6 meses pra ler os outros tantos, entendeu? E eu vou falar pra vocês agora os primeiros livros, os que eu escolhi pra ler até junho, julho de 2022.
né? Não, 2021. Os primeiros livros que eu escolhi pra ler durante o ano. Então vamos começar. Esses aqui são os primeiros livros da lista do 23 pra ler antes dos 23. E os primeiros livros são A Revolução dos Bichos em 1984, igual eu falei já antes no vídeo. São livros que eu quero ler o mais rápido possível e eu pretendo ler eles antes dos meus 23 anos. Novamente, eu acho que esse ano vai dar tempo, eu já vou ter terminado a faculdade no meio do ano, então eu acho que eu vou ter um tempinho aí pra poder ler esses livros. Bom, continuando, outro livro que eu quero ler esse ano, que é um clássico, porém não, é o E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Eu comprei 2 livros da Agatha Christie em 2020 e que eu não li porque me faltou tempo. E eu quero muito ler alguma coisa dela, eu nunca li nada dela e eu tenho muita vontade de experimentar a escrita dela. E eu achei melhor começar por E Não Sobrou Nenhum, que é o que as pessoas falam que é o melhor livro dela, né? Não sei também, não sei. E eu achei esse livro lindo. Ele é... Ai, olha que gracinha, sério, a edição tá lindíssima. E pretendo ler ele rápido também, igual aos outros que eu vou falar aqui. Depois nós temos um clássico, que é Capitã de Areias, do Jorge Amado. Eu tenho muita vontade de ler esse livro. Eu já li metade dele uma vez na escola, mas eu não terminei de ler. Eu lembro que eu tava gostando, mas não tanto. Mas eu acho que agora eu vou gostar mais da leitura, né, com uma cabeça diferente do que eu tinha no 3º ano do ensino médio. Nós temos mais clássicos, porque eu achei que tava pouco, entendeu? Eu achei que tava pouco clássico. Jane Austen, Persuasão e Ao Farol, da Virginia Woolf. São leituras que eu já tentei ler e eu não consegui. E aí eu tentei de novo e não consegui. E aí eu resolvi deixar pra ler em 2021. Porque eu acho, aquele motivo que eu falei, eu acho que eu vou ter mais tempo pra poder ler esses livros nesse ano, pra poder me dedicar a essas leituras que são um pouquinho mais difíceis ou que demandam um pouquinho mais da minha cabeça, sabe? Depois temos Mitos, que tá aqui guardado há anos, acho que já tem 2 anos que esse livro tá na minha estante e eu ainda não li. Eu sou apaixonada com mitologia e eu comprei ele porque eu achei ele um livro muito bonito e o Vitor do Geek Freak também fala bastante, fala que é um livro muito bom. E aí eu comprei ele pra ler e eu não li, sabe? Tipo, eu amo mitologia, é realmente uma das coisas que eu gosto muito. Eu sei muito sobre mitologia. Eu lembro que quando eu li Percy Jackson eu falava pra minha mãe que eu queria fazer faculdade de mitologia. Sendo que nem existe isso, tudo bom, eu teria que fazer história. Mas é isso, é um livro que eu quero ler rápido também e pretendo ler em 2021. Depois nós temos 2 ficções científicas, que é Jogador Número 1, que eu resolvi ler esse ano porque saiu a notícia de que tá sendo produzido, já tá sendo feito o roteiro de Jogador Número 2 pro filme, né, pra virar um filme, Jogador Número 2. E aí eu resolvi ler o Jogador Número 1, porque eu amei o filme, sério, eu amei muito. Mas eu não pretendo ler o Jogador Número 2, porque já me falaram que é bomba, que é horrível, então eu não vou ler, eu vou ler só esse daqui mesmo. E a outra ficção científica é Artemis, que é um livro que eu não sei se eu vou gostar, porém é do mesmo autor de Perdido em Marte e eu amei Perdido em Marte, é um dos meus livros favoritos também, eu gosto muito de Perdido em Marte, então vai ser minha leitura também esse ano, pretendo ler e acho que vou gostar, não sei. Depois temos O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, que é uma leitura também que eu tô postergando já tem um tempo. Eu queria ter lido ela em 2020, porém eu não li porque eu tava lendo muita coisa sobre esse tema, sobre feminismo, e o meu TCC é sobre isso, mas é só sobre a primeira e a segunda onda do feminismo, e esse livro aqui é sobre a terceira, então eu não quis ler pra poder não confundir a minha cabeça, né, na hora de escrever. Às vezes eu ia escrever alguma coisa sobre a terceira, só que eu tava falando da segunda, então eu resolvi esperar. Vou ler ele depois do meu TCC, tipo, bem depois, quando eu puder, quando eu tiver tempo, mas também é uma meta de que eu quero ler em 2021. E por último, mas que todo mundo já sabe que eu quero ler, que é a Recursão, do Blake Crouch. Eu acho que vai ser a minha primeira leitura de 2021, não sei, pretendo, não sei como é que vai ser, mas eu quero muito ler esse livro porque, como vocês sabem, Matéria Escura foi o meu livro favorito de 2020, não é surpresa pra ninguém, eu falei pra todo mundo sobre esse livro e eu espero que Recursão seja tão bom quanto. E foi isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei muito dessa ideia de fazer essa lista de 23 livros pra ler antes dos 23, porque eu acho que é uma forma de eu me impulsionar, sabe, a poder ler esses livros, de eu meio que me obrigar a ler esses livros que eu fico postergando e fico deixando esquecido na estante há tanto tempo. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e até o próximo, tchau!